Ora, cá estamos novamente contra factos. Não há argumentos. Exatamente. Qualquer dia tens de começar a ser tu a dizer o contra factos e depois... Ninguém diz isto como eu. Não há argumentos. Não há argumentos, não há argumentos. Olha, para muitos argumentos hoje nós vamos argumentar com inteligência artificial. É verdade. Este tema surgiu porque lemos aqui uma notícia em que se fala que a China já está assim... À frente. Um bocadinho à frente. E vai estar mais. E temos até a opinião de uma supressora cá do sítio. Toma. É verdade. Perfeito. É verdade. Fiquem atentos, a gente já volta. Até já. Olá a todos e bem-vindos ao nosso podcast sobre inteligência artificial e o seu impacto no design, marketing e as finanças também, assim como na vida geral. Hoje vamos explorar como a AI está a transformar estas áreas e o que isso significa para nós, profissionais criativos e cidadãos. Vamos começar por entender o que é a inteligência artificial e como ela já está presente no nosso dia-a-dia. Exemplos? Assistentes virtuais como a Siri ou a Alexa, ou as recomendações personalizadas que recebemos na Netflix ou até mesmo no Spotify. Bolas. Epá, este sujeito deve ser inteligente. Como é que lembraste disso tudo? Pá? Já viste? Pois é, meus amigos, acabei de ler agora o que estava ali no prompt, que foi feito pela inteligência artificial. Não foste tu. Quer dizer, eu também sou inteligente. Mas é natural, não é? Mas isto foi só um natural. exemplo que eu quis trazer Exato. aqui, com um pequeno prompt, portanto, com uma pequena pergunta ou um pedido que eu fiz Já agora ao o que é que ChatGPT. fizeste? Já agora o que é que Utilizei, fizeste? neste caso, utilizei o ChatGPT e disse assim: escreve-me uma introdução para um podcast onde eu vou falar sobre a inteligência artificial. E ele Pac. trouxe-me este Sem texto grandes que eu acabei ajustamentos. agora de ler. Sem Não ajustamentos. toquei em absolutamente nada. Ok. Parece uma introdução normalíssima que farias, Exatamente. vá, que se a construísses tu, farias este tipo de... Portanto, isto foi mesmo bom. um exemplo para demonstrar Malandro. aquilo que já existe e aquilo que já podemos estar a utilizar hoje em dia. Portanto, nós quisemos trazer este tópico aqui ao de cima, veio um bocadinho suscitado pela notícia que vimos sobre a China e sobre a educação neste momento, ou por outra, que vai começar agora em setembro. Oficialmente na China, em que eles estão realmente dispostos a começar desde pequeninos, como se costuma dizer que se torce o pepino, com a introdução da inteligência artificial no ensino, portanto, nas escolas. Eu diria, e nós até já tivemos esta conversa quando te falei na altura em que em Portugal, há 20 anos ou qualquer coisa, ou mais talvez, foi introduzido o computador Magalhães nas escolas. Lembras-te, falámos do efeito que isso teve, e no inglês desde o primeiro ano, Exato. em vez de ser já no quinto ou no sexto ano ou qualquer coisa, ou no sétimo, e o impacto que isso teve de se atacar, entre aspas, os meninos muito pequeninos. Ou seja, se tu quiseres mudar, eu tenho essa teoria, mesmo mudar alguém em termos de religião, de fé em qualquer coisa, é muito difícil mudares um adulto. Se o educares desde pequenino a ser guerreiro ou a acreditar naquela religião, como fazem, infelizmente, muita gente por aí, Sim. e no país mais, é aí que tem muito efeito. E essa da China, vamos ver o efeito que tem. Vamos começar por ler esta notícia e ouvir o que a Ana Fernandes iria, uma senhora que vocês talvez conheçam, que anda por aqui, nestas zonas do Ora cá estamos. Ela que é professora aqui no ensino secundário aqui no Canadá. Vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre a inteligência artificial nas escolas do Canadá, mas depois, e fiquem por aí, porque vamos falar em todos os exemplos que temos à nossa volta neste momento, naquilo que podemos utilizar a inteligência artificial ou não. A escolha é vossa. E que já usamos também, como tu disseste na introdução. Como Exatamente. ele disse. Como ele disse, não sei se é um ele, se é um ela, mas pronto. Mas vão ser exemplos, porque eu acho que muitas pessoas falam na inteligência artificial, mas às vezes... tal como o exemplo que estavas a falar do Google, qual foi? É o Google, como é que se chama? Não é o Translate, não. É o Grammarly, exatamente. Agora estava-nos a faltar. Se fosse inteligência artificial tinha já dito isto tudo. Pronto, não é como nós, seres humanos, que não percebemos nada disto. Mas já vamos ver aí alguns exemplos, porque eu acho que as pessoas às vezes confundem-se um bocado do que é, do que pode fazer, têm medo. Será que devemos ter medo ou não? Vamos tocar nessas questões todas. Mas para já, vamos aqui falar um bocadinho da China
E sim, vamos ouvir o que a Ana tem por dizer e depois já voltamos então com o resto da notícia. Força, Ana. O uso da inteligência artificial no Canadá versus o resto do mundo, inclusive a China. A China está anos à frente da integração da inteligência artificial na educação, enquanto que nós aqui no Canadá, e creio que alguns outros países, ainda operamos com um modelo educativo muito tradicional que praticamente evita a utilização das novas tecnologias. Eu acho que o governo chinês percebeu bem cedo o valor estratégico da inteligência artificial, começou a investir fortemente na formação de professores, na criação de currículos voltados para a tecnologia, enfim, a implementação de ferramentas. E aqui no Canadá, o que é que andamos a fazer? Andamos a perguntar se será ético ou viável usarmos a inteligência artificial, ao ponto que nem sequer agora deixamos os alunos do secundário fazer trabalhos em casa, todos os trabalhos que eram feitos em casa têm que ser feitos agora na sala de aula, sem recurso a computadores ou a telemóvel, ou seja lá o que for. Por isso, como professora, preocupa-me um bocado, porque acho que estamos a preparar aqui no Canadá, e sobretudo aqui na província do Ontário, estamos a preparar alunos para um mundo que já não existe. Enquanto que há estudantes chineses a aprender a trabalhar lado a lado com a inteligência artificial, não veem nela uma ameaça, portanto, desde o ensino básico, como diz a notícia. Os nossos alunos aqui têm apenas um contacto superficial, enfim, é o tempo deles que os leva nem sempre a saber usar a ferramenta como deve de ser. Portanto, embora o Canadá seja reconhecido por ter um sistema de ensino com alguma qualidade, neste caso eu começo a achar que estamos a ficar para trás, porque não é apenas ensinar a tecnologia, temos que compreendê-la, temos que questioná-la, temos que desenvolvê-la, temos que compreender as vantagens, as desvantagens, ou seja, não vamos só copiar o modelo chinês, mas vamos nos inspirar nesse modelo. Portanto, ficou aqui a opinião de uma professora canadiana e eu tenho que concordar com ela quando ela diz que o ensino está a ficar para trás. Precisamente porque embora, e nós tivemos esta conversa em off, que o Canadá até é visto como um dos países que está na vanguarda desta coisa toda da inteligência artificial e disto tudo. Mas, até da educação, mas é pós-secundária. Exatamente. E aqui é que está a grande diferença. Para mim é aí o cerne da questão e é isso que pode fazer a diferença entre a China e o resto do mundo, ou entre a China e nós, neste caso. Na notícia diz que a partir de setembro deste ano, todas as escolas chinesas vão garantir, portanto, pelo menos 8 horas anuais. Isto não é pouco. Muito. Parece pouco e na realidade é pouco. Mas estamos a falar, quando eles dizem 8 horas, pelo menos, estamos a falar em miúdos dos 5, 6 anos. Mas isto é pelo menos. Mas repara isto, se tu, nesses miúdos há de haver muitos que, ok, têm as 8 horas e ficam por ali, mas há de haver muito crânio, muito menino que já pequenino tem aquelas cabeças a 1000 a hora, que as 8 horas para eles é peanuts, ou seja, eles vão sugar, eles vão adorar aquilo e vão trabalhar eles próprios. Isto é para suscitar um bocado da curiosidade neles também, não é? É exatamente o que estás a dizer. Putz, é assim. Portanto, mas há aqui a tal palavra, pelo menos. Pois. Portanto, isto é só uma partida, não é? Para começar. E conhecendo bem não, pelo que leio, porque nunca lá fui, mas parece-me que eles têm uma cultura que eles não sabem fazer só uma coisinha, só nem um pouco. bocadinho. É sempre o máximo possível. Portanto, o currículo vai estar adaptado à idade dos alunos. Os mais novos terão contacto com conceitos fundamentais de inteligência artificial de forma prática, portanto, do dia-a-dia, daquilo que podem ou não utilizar, enquanto os mais velhos já abordarão temas como machine learning, robótica e aplicações reais. Portanto, agora já estamos a falar miúdos que vão para o ciclo e para o liceu, aí já estão a trabalhar, se calhar, em projetos já um bocadinho maiores, não é? Eu volto a dizer, aquele exemplo de Portugal em relação ao inglês começar a ser ensinado a partir do primeiro ano. Em relação a mim, eu tive sempre boas notas em inglês quando andava no liceu, melhor do que falo agora em inglês, mas pronto. Portanto, eu já fui no 5º ou no 6º ano, comecei a ter inglês,
é que eles, quando começam a ter inglês desde o primeiro ano, eles já começam a procurar informação e a ler artigos e a ler brincadeiras e a ver as televisões e a analisar o que é que ele está a dizer em inglês. Há uma abertura de conhecimento. Agora imagina na inteligência artificial. Exato. E eles estão aqui. E outra coisa que eu acho que é interessante que a notícia diz também é que eles não é só uma aula tipo para, ok, vamos para a aula de inteligência artificial. Não é bem assim. O que eles vão fazer, eles vão integrar... Articular... dentro das disciplinas, dentro das ciências, das matemáticas e tudo isso. Eles vão integrar o ensino da inteligência artificial nessas disciplinas. Era isso mesmo que a notícia dizia, exatamente. Exato. Agora, eu começo por dizer que tenho pena dos pais e avós desses meninos, porque... Mas isto é como em tudo. Ultrapassados pela direita a uma velocidade, meu Deus, não é? Mas cá está, isto agora suscita a questão de... Agora vem o resto. Será que temos que ter pena das pessoas que não acompanham, que ficam perdidos e que não conseguem acompanhar? Ou será que devíamos dizer assim, essas pessoas tiveram todas as oportunidades, mais algumas, de acompanhar porque estão lá desde o início? Mas estás a falar de quem? Dos jovens também que começam? Tecnologia. Portanto, nós temos... Estavas a dizer que os pais vão ficar a ver navios, não é? Pronto, estou um bocadinho a brincar, mas é verdade, mas é verdade. Mas também depende das pessoas. Claro que é, claro que é. Eu tenho um caso familiar, não tenho problema nenhum em partilhar. A minha mãe, o meu pai faleceu e tal, e ainda antes de ele falecer começou, e nós insistimos, eu e o meu irmão, um laptop, um computador, começou com um computador daqueles aí da coisa, que nós, já era velho para nós e nós demos, e ela começou, e hoje ela mexe em tudo do que é o computador e redes sociais. Pronto, e tudo. E tem 86 anos. Pronto. Okay, mas é isso que eu quero chegar. Portanto, se tu meteres o bichinho, e aí a mesma coisa, se o chinazinho na China, além de fazer o que faz, também for partilhando com os mais velhos não são tolos, se isto for útil, não é? As pessoas mais velhas, eu já estou a começar a ficar mais velho também, até me esqueço disso, mas quando se diz os mais velhos, não, a pessoa se for útil, que é o caso, e volto a dizer, Daniel começou a perceber que pode contactar, olha, pode falar e ver-nos a qualquer momento de Portugal para aqui, ou mesmo em Portugal com a família, e começam a perceber a utilidade destas coisas e eles começam-se a atualizar, principalmente se tiverem ajuda, tal e qual a minha mãe depois teve, no início foi nossa, mas depois os netos. Os netos começaram a avó, até acham engraçado ensinar a avó e tal. Por isso é que eu digo, eu às vezes não fico com muita pena das pessoas que depois dizem, isto é muita tecnologia, é muitas coisas. Eu acho que as pessoas tomaram foi uma decisão de não querer aprender e ficar para trás. E eu acho que no que estamos a falar agora, que é a inteligência artificial, eu acho que as pessoas têm que tomar esse mesmo conceito de não dizer que, essas coisas, eu não preciso disso para nada. Não, vão precisar. E tanto vão precisar como já estão a utilizar, muitas das vezes sem saberem. Sem saber, há bocado também falámos disso. Nós temos aqui bastantes exemplos que vamos falar sobre isso, mas antes de chegarmos lá, vamos só acabar aqui com alguns dados da notícia em que diz que o Canadá realmente, aparentemente, investe fortemente no ensino superior e técnico com inteligência artificial, portanto, nas universidades e politécnicos. Exato. Mas também tem eles focam na aplicação prática, no tal machine learning, não é? E o desenvolvimento de software e análise de dados. Portanto, mas isto cá está, é só numa fase já mais adulta e não se vê ainda o que a China está a tentar fazer, é o que vai começar a fazer agora em setembro. Ainda não tem, vamos ver, é sempre útil começar aos 16, aos 14, aos 18. Eu próprio não comecei na internet logo muito novo, também era uma coisa que tinha nascido na altura, mas enfim. Mas começar qualquer coisa na altura da escola primária, seja a jogar futebol, seja a aprender computadores, seja uma língua, seja o que for, faz parte do teu corpo. Uma língua, exato, língua, tu começas a aprender de pequenino e vês os miúdos aqui. Até porque a capacidade, mas a capacidade que uma criança tem de aprender não tem nada a ver com, por exemplo, na nossa idade. Já estamos a ficar cada vez mais jovens. Falas por ti, mas pronto. Olha, conclusão tenho aqui. Enquanto a China prepara toda uma geração para a era da inteligência artificial, desde a infância, o Canadá, tal como os Estados Unidos, também está incluído aqui neste grupo, aposta sobretudo na formação de especialistas e profissionais para o mercado, deixando a introdução da inteligência artificial nas idades mais jovens ao critério das escolas e dos projetos locais. Portanto, se a escola tiver lá um diretor ou um professor que realmente goste de todas estas coisas inovadoras, os alunos tiveram sorte. Se não tiver, acabou.
Eu acho que a China apostou e está a apostar bem. O futuro, por muito que nós possamos olhar para isto e dizer não gosto, isto não é bom, isto não é certo, quer a gente goste, quer não goste, isto vai acontecer. Isto está a acontecer. Jamie, é assim, da mesma maneira que há estes alertas todos, estes perigos da inteligência artificial, e que eu corroboro em alguns, obviamente, isto já foi visto antes, isto já foi visto quando a internet apareceu. Outro exemplo, estou mesmo a ficar velho. Eu tinha para aí 10 ou 12, 11 anos e via televisão. E domingos à tarde, depois dava na altura, era o Tarzan, era não sei o que, eu queria ficar, mesmo quando era bom tempo. E lembro dos meus pais dizerem, estás a dar cabo dos olhos, vais ficar não sei o quê, está um sol tão lindo lá fora, os miúdos hoje em dia não querem vir cá para fora brincar, e portanto, a televisão, pasme-se, a televisão há 50 anos, há 40 hoje em dia anos, nenhum miúdo quer saber já quase. era um bicho, isto vai dar cabo da juventude, desta juventude, não sei o quê. E portanto, aqui é a mesma coisa, portanto, o olhar que se deve ter para isto é o que é que isto pode trazer de bom, e podemos falar sobre isso, acho que algumas temos coisas aqui boas, algumas. E atenção, controlar aquilo que pode ser mau. Exato. Que eu, volto a dizer, é difícil. Mas falaste aí, a palavra-chave foi o controlar. O controlar. E aí é que é realmente, no que diz respeito às crianças, é o tal controle que os pais têm que ter. E eu sei, eu também sou pai, não é tão fácil como se estar aqui e dizer, tenho que se controlar, e eu não, os meus filhos, não acontece assim. Nós não estamos em cima dos filhos 24 horas por dia, é impossível. O filme que a gente falou aqui, o filme não, a série, como é que chamava? O Adolescence. A adolescência. Fingi que nem me lembrava para não dizer essa palavra em inglês. Dizias adolescência? e então, esse tens o exemplo. A propósito de controle. Os pais não tinham... Não sabiam nada do que estava a passar. Estava no quarto, o menino estava no quarto e até era seguro, era possível do que andar cá fora. Exatamente. Alexandre, e já agora temos que aqui pôr uma coisa importante no ar que vamos já esquecer. Então, diz lá. É que o Tavra Foods é o sítio ideal para ir fazer as compras da semana, sabias? E eles até têm produtos importados de Portugal. Concordo, é um sítio espetacular. É verdade, o Paulo Tavra, que eu já conheço há muitos anos, ele realmente tem estado a colocar muito trabalhinho naquela loja, está espetacular, é uma das melhores lojas da nossa comunidade. E agora, com a adição ali do Três Castelos, ainda ficou melhor. Sim, senhora. Três Castelos, quer dizer, tu fazes as compras, depois vais para a secção dos Três Castelos, tomas um café, comes produtos ou... Cafezinho, um lanche, seja aquilo que for ali, mesmo ao estilo português, exatamente. Muito bem. Cá está, agora já sabes onde é que podes ir fazer as tuas compras e se quiseres mais alguma informação podes ir até ao tavra.ca, que é onde eles têm lá as informações todas dos locais e tudo mais. Ok, combinado. Vamos lá acabar este podcast? Lá terá que ser. Oh, my amor. Vamos aqui falar então em algumas coisas que já utilizamos no dia-a-dia, que já têm a inteligência artificial e que se calhar nem notamos. Pois não. Assistentes virtuais como a Siri, a Alexa ou o Google Assistant. Eu aqui à minha volta, aqui à nossa volta, tenho no relógio a Siri, até tenho medo de dizer o nome porque senão ainda vou ativá-la. E temos ali daquele lado o Google que eu utilizo no dia-a-dia, por exemplo, para agendar um alarme ou qualquer coisa. Se tem que sair do escritório uma certa hora, eu digo, agora não digo o nome porque senão vai ativar. Aciona aí um alarme quando forem 5 horas, que é para eu me lembrar para sair do escritório, que já vai sendo horas, não é? E ele faz. Portanto, isto é uma inteligência artificial, não é? Claro que há aí muita gente que está a assistir e vai dizer aquele gajo não é capaz de pôr um papel ou lembrar-se, cabeça de dar-lhe xoxo. Já não dá, isto é muita coisa. Agora, tu viste aquilo agora de repente para desanuviar, já viste aquele vídeo em que ele vai a conduzir no carro e chama o nome trocado à assistente? Não. Não? É assim. Que ela ficou toda ofendida, não foi? Ele diz, Alex, ele, usa Alex. Que era a Siri, portanto, enganou. Procurem no YouTube, não sei se isto deu para perceber ou não o que eu disse, mas a pessoa que vai no carro engana-se no nome da assistente. E a assistente ficou ofendida. Ficou ofendida e só repetia quem é a Siri, ok? A Siri. Ok. Outra, recomendações personalizadas. O que é isto? Por exemplo, quando nós utilizamos o Netflix em casa ou até mesmo o Spotify, ou até o YouTube também, ora cá estamos no YouTube, já aparece as tais recomendações. Essas recomendações são feitas baseadas naquilo que nós
vamos à procura nessas plataformas, ou aquilo que nós ouvimos mais nessas plataformas. Isso que tu estás a dizer é considerado... São os algoritmos, não é? São os tais algoritmos, O exatamente. algoritmo é considerado... Perdão-me, hoje é um programa para ele, que ele é Não. perito nisto. Isso é considerado inteligência artificial? É porque está a pegar naquilo que tu gostas, está a ver os teus padrões de visualização e está a criar... Oferta com a tal relacionada... inteligência, dizer assim, o Alexandre gosta de ver vídeos sobre contabilidade e sobre os tariffs e sobre todos, o Trump e vai-te alinhar então os vídeos todos. E penso que já Isso aconteceu a toda a gente um bocadinho isso, não é? Exato. Dizer, estávamos a falar não sei de quê e agora apareceu-me aqui no Facebook. Mas isso já é outra coisa. Já é outra coisa. Isso já é outra coisa. Isso há quem diga, eu não sei de nada, que Deus me livre que eles estão a ouvir. Mas que aparentemente estão constantemente a ouvir a nossa conversa. Aquela palavra origina um clique. Exatamente, no sistema. aquilo origina que a inteligência artificial diga assim, o Alexandre ou o Jamie falaram agora nisto. Deixa cá experimentar. E agora já fiz barulho aqui, e quando eles, por exemplo, forem até ao Facebook, vou começar a mostrar coisas que tenham a ver com aquela conversa que eu ouvi. Já te aconteceu, não? A mim já. Sim, eu acho que já aconteceu a toda a gente. Digam-nos nos comentários se já aconteceu ou não. Mas pronto, isto de recomendações é realmente outra parte da inteligência. E não vão acabar, porque isso gera negócio. Exatamente, e cá está, logo a seguir eram os filtros inteligentes nas redes sociais que têm exatamente a ver com isto que a gente falou. Chatbots em sites de bancos, lojas online ou serviços públicos que respondem a perguntas como se fossem seres humanos. Portanto, isto é aquele tal chatbot. Tens uma pergunta. Eu estou-me agora aqui a lembrar, por exemplo, na Rogers, se forem à Rogers ou à Bell, ou sites assim desse género, até nos bancos, há lá uma caixinha que aparece e qual é a vossa pergunta? E colocas lá, por exemplo, se for do telemóvel, diz lá problemas com o telemóvel. Sim. E aquilo automaticamente mostra-te algumas possíveis soluções à tua questão e podes ir por ali fora e quase que, em certos casos, podes até resolver o teu problema sem ter que comunicar com ninguém. Estava aqui, fiz tanta força que fiquei exausto. A tentar puxar pelo servo. Tenho quase certeza absoluta. Foi no website do CRA e apareceu-me uma chatbox. Olha, até o CRA já tem esta coisa aqui. Como é que eu posso ajudar? Ou assim, uma coisa. Portanto, cá está. Isso também é a tal inovação. E isto, cá está. Quando olhamos para esta situação... Não batas na mesa. Quando olhamos para esta situação... Tenho que lhe estar sempre a dar porrada. De AI e as pessoas ficarem muito assustadas. Isto vai tomar conta de tudo. Mas, olhando para estes exemplos... Eu não vejo estes exemplos como sendo uma coisa má. Isto está-nos a ajudar. Mas vamos continuar, porque se calhar aqui para a frente vai haver algumas coisas que não são assim tão boas. Mas eu gostava de salientar esta também, porque lembro-me de um discurso, só me lembro sempre de metade das coisas, é uma coisa impressionante. Eu lembro de um discurso qualquer, que não ONU ou qualquer coisa, que foi traduzido, que era uma coisa impensável, por inteligência artificial. Na hora, a pessoa está a falar... Aquilo me tem uma certa confusão, não sei se foi há um ano, se há quanto tempo é que foi, e que eu disse, como é que é isso? Portanto, já não está o senhor com a coisa a traduzir. A ouvir a pessoa que está a traduzir. Agora isso já não acontece. A inteligência artificial traduz no momento. Exatamente, que é o que está aqui, a tradução automática em tempo real. Portanto, o que facilita a comunicação das pessoas, não é? Eu agora estou na China a passear e vou... E pergunto, olha, como é que se faz não sei o quê? Perguntei ao chinês, e o chinês diz, percebe o que eu estou a dizer. Não, tu consegues ter em tempo real. Porquê? Isto às vezes cria uma certa confusão, porque o ser humano, por exemplo, eu estou a ouvir a ti a falar, eu tenho que ouvir-te e depois tenho que escrever ou falar, não é? Processar aquilo. Ora, portanto, tudo isto, tudo muito bonito e era foi o que sempre se fez. Resolveu muita vez. As máquinas, esta automatização é feita em milésimos de segundo. E não está distraído com sons, nem com alguém que passou por trás, nem nada do género. Portanto, como esta operação de tradução é feita em milésimos de segundo, portanto, cada palavra que nos sai da boca está automaticamente a ser traduzida através deste software. Portanto, neste aspecto é realmente uma coisa impressionante e eu acho que tenho imensa pena, porque é o que é, as pessoas que trabalham como tradutores, não estou a ver isso a ser uma profissão do futuro. Estou a ver, essa profissão se já não está, vai acabar, porque não vai haver necessidade de tradutores. É impensável estar-se a pagar a um tradutor quando tu, em qualquer lado, tu consegues. De uma maneira mais eficiente, e rápida. mais rápida.
E a qualquer altura, tu no meio da noite acordaste e disseste, sonhaste em inglês e quiseste saber o que é que sonhaste. Ou vais ter qualquer coisa no dia seguinte e dizes assim, pá, esqueci-me desta pergunta, Exato. como é que isto se traduz? Essa é outra questão, eu também tenho para aí algures na inteligência natural, escrito nos papéis, essa é outra questão de desemprego, pode ser criado ou não, mas já lá vamos aos contras, não é? Exatamente. E estamos também aqui, depois, para finalizar esta coisa, que é a sugestão da escrita, que é exatamente aquilo que estavas a falar ainda agora, de, por exemplo, estares a escrever e teres o Grammarly que te corrige a parte gramatical, e até mais do que isso, inclusivamente agora a inteligência artificial está de uma certa forma que não só te corrige a parte gramática, por exemplo, se fazes um erro ou te esqueces de um acento ou uma coisa assim do género, não só te corrige isso, mas agora pega-te na ideia completa do teu e-mail e diz assim, está muito bem escrito, Alexandre, mas se calhar, olha, vou-te sugerir uma frase assim, porque é que não pões assim desta maneira? Portanto, essas sugestões, cá está, é o AI. Não sei se isso é piada para mim, é que eu estou constantemente a receber estas coisas. Olha, porquê é que não escreves assim? Já tenho liberdade para escolher como quero. Tá mas o engraçado é que esta parte da escolha de sugestões de escrita vai mais além. Se calhar, não sei se toda a gente se apercebeu disso, mas, por exemplo, podes não só dizer assim, olha, corrige-me estes parágrafos que eu aqui escrevi, mas coloca isto num tom mais agressivo ou mais familiar, ou mais, não sei, podes tentar dar uma voz, um tom de voz diferente àquilo que estás a escrever. Uma segunda intenção naquilo. E estes programas hoje em dia têm esta capacidade de poder colocar este tom de voz, entre aspas, naquilo que foi escrito. Portanto, Isto são os prós, não é? E os são contras? os prós. Ainda tens aí prós ou outras coisas que queiras falar? Não há muitas coisas contras. As contas são de parte ética. Portanto, pronto, mas tu falaste, por exemplo, há bocado na parte, eu estava à procura, não sei onde é que pus isso, também não interessa, porque isto é conversa, mas na parte, por exemplo, os tratores vão deixar de ser precisos. Cá está. Essa é a tal parte negativa, que é não vai haver a necessidade de muitos trabalhos que existem neste momento. Eu iria mais além, precisamente, dos tratores, era isso mesmo que iria levantar essa questão. Mas eu agora, de repente, vou para muito mais longe. É lá. Muito mais longe. E é assim, nós somos 8 milhões, né? 8 bilhões, né, de pessoas. Sim. Quase. Estamos a queixar e está aprovado que a Terra, o planeta Terra, não tem recursos para alimentar tanta gente, por isso é que tanta gente também passa fome, nem sustentar um modo de vida aceitável para tantos bilhões. Aquilo que se passa um bocado nas sociedades ocidentais, de que as pessoas já não casam e já têm poucos filhos e que é visto como um grande problema porque não permite, estou a levar isto para a parte económica, a minha parte, mas é isso. Não permite a sustentação dos sistemas de apoio, como seguranças sociais e tal, não é? Porque há pouca gente a trabalhar, para tanta gente reformada e velhinha, porque nascem poucos. Aquilo que aparentemente agora parece mau, e eu não vi ainda esta discussão e entristece-me, pode ser bom, pode ser a solução do futuro. Uhum. O que é preciso? É preciso que os governos, durante uma geração ou duas ou três, consigam arranjar o financiamento e a sustentação dessa gente que já não faz. Porque a seguir, deixamos de ser 8 bilhões e somos 6, porque em vez de ter 7 filhos ou 6 filhos, as gerações agora só têm um ou não têm. E isso é muito mais sustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista económico. Sim. É que ter a preocupação de não deixar os outros ficarem todos na miséria. Agora vou aqui falar. Eu ando sempre a navegar pelos vídeos dos TikToks e dos Instagrams e todo lado e vejo tanta coisa que já nem sei onde é que vi. Não trabalha, se tivesse de trabalhar, não tinha tempo para estas coisas todas. Não, eu não durmo, aí é que está a diferença. Pronto, okay, então mas ouvi um visionário estar a falar que devido realmente à natalidade estar a decrescer neste momento, podemos chegar a um ponto que num futuro daqui a várias gerações, e devido a esta tecnologia toda que nos vai facilitar a resolver os problemas que hoje em dia nós temos que resolver por nós próprios, vai fazer com que cheguemos à tal utopia de não precisarmos de fazer nada, de vivermos a nossa vida e temos tudo a funcionar,
temos as máquinas automáticas que vão plantar a comida e tratam disso tudo, e nós já não vamos precisar de... Portanto, vamos andar por aqui, aprender e fazer aquilo que gostamos. Epá, eu gostava que isso fosse já amanhã, mas pronto, não sei se isso vai ser a realidade ou não, porque depois o outro lado da questão... Tendencialmente não. É que esta inteligência artificial começa-se a evoluir de certa forma que passa a querer tomar conta de tudo. E isso é o medo de muitas pessoas que estão integradas dentro deste ramo da inteligência artificial, e é um grande medo que tem que a inteligência evolua a um ponto que não queira que exista seres humanos. Associação de ideias, não sou especialista nisto, mas a associação de ideias de uma máquina é possível, está mais que provado que ela junta informação e consegue processar um resultado, não é? Uhum. Eu não me parece, não sei, que seja possível limitar o cérebro humano em todo o seu esplendor, em toda a sua capacidade, nem nós o conhecemos ao certo qual é o potencial do nosso cérebro. Eu não vou tanto por aí desenvolver, eu vou mais por, como sempre, haver uns malandrecos que utilizam isto para o mal. Pois. Porque quando andámos a pesquisar disso, também leio umas coisas, não é só eu e tal. E quando andei a pesquisar por isto, achei engraçado. Há uma coisa que eles chamam o bias, portanto o preconceito, isto relacionado à inteligência artificial no ensino. Porque quem constrói a inteligência artificial tem esse preconceito, vamos supor, de cor, quanto a pessoas de raça qualquer. Não interessa a cor para não ofender ninguém. Ele vai, sem querer, introduzir isso na inteligência artificial. E a inteligência artificial, quando dá soluções, pode ter este preconceito de não dar soluções para pessoas dessa cor. Exato. E, portanto, eu disse assim, isto parece um problema fácil de resolver, é ter cuidado e tal. Mas lá vêm os tais malandrecos, para não dizer uma palavra muito feia, que vão utilizar... a gente pode influenciar isto para só fazer isto ou só fazer aquilo. E é o que tu dizes, não é? Lá está, influencia-se no sentido negativo. Exato. Aí é que me preocupa. Assim como me preocupa alguém se lembrar de dizer assim. Eu não sei se já viste isto. E eu já vi isto ou no filme ou numa reportagem qualquer que ele dizia a inteligência artificial, robótica / inteligência artificial resolveu um problema ambiental da humanidade. Problema de ambiente. Ok, a inteligência artificial vai dizer o primeiro resultado que dá quando pesquisa sobre como resolver o problema do ambiente que está poluído é acabar com os humanos. Exatamente. Ele está a resolver o problema que o humano lhe pediu. Exato. Mas o problema, e é verdade, nós somos o principal problema. Esse é exatamente o medo que há nas pessoas que estão mesmo envolvidas nestes projetos, porque às vezes o pedido pode dar origem realmente a estes problemas. Um pedido a bem, não é? Pode dar origem a um problema muito mau. Resolve lá o problema do ambiente. Agora que a inteligência artificial vai resolver isto, nós estamos bem. Não estamos nada bem, porque o problema somos nós, e é verdade. O problema do ambiente é o homem, não é mais nada. E pronto, então eles vão acabar com o homem. E eu, também... Todos nós já vimos o Terminator, não foi? Terminator já é um filme antigo, já é antigo, mas já viste? Olha, mas cá está. Trazeres isso, exatamente. Cá está. Mas isto lá está, é preciso criar os mecanismos de controle, sabendo que no limite pode haver sempre esse problema. Olha, vou passar, que já estamos a alongar-nos um bocado, e depois eu quero ainda passar aí que tem a ver um bocado aqui com Toronto. Vou passar aqui muito rapidamente nas ferramentas que já estão indispensáveis no dia-a-dia, mas cá está, para que não fiquem para trás, não é? O que é que se tem que fazer? Portanto, aprender a usar estas ferramentas básicas, não é? E quando estamos a falar neste momento das ferramentas básicas, coisas como o Canva, o que é o Canva? O Canva é um site online em que a pessoa pode utilizar para fazer, e isto vai um bocado contra aquilo que eu faço no meu dia-a-dia, porque cá está, é um site em que tu podes criar coisas a nível de fotografia, de pósteres, coisas assim do género, vídeo agora também, já faz um bocadinho de tudo. Tudo com inteligência artificial. Portanto, é um daqueles programas que se pode e deve aprender. Plataformas que ajudam na parte da escrita, como o ChatGPT ou o Jasper AI, também são os tais sites que já existem hoje em dia e que não fiquem para trás, tentem utilizar, brinquem um bocadinho, é o que eu costumo dizer, brinquem um bocadinho com aquilo,
gastar meia hora, uma hora, seja aquilo que for por semana, e fazer umas experiências e perguntar-lhes umas coisas. Porque, e nós já discutimos isso também na outra semana e tudo, porque isto de utilizar, por exemplo, o ChatGPT para fazer seja o que for, eu já utilizei algumas vezes, não sou um fã daquilo, não ando sempre lá, mas já utilizei várias vezes, tem muito a ver com aquilo que tu me disseste na altura, também, e isto é um processo de aprendizagem, a maneira como se põe a pergunta dá uma resposta que tu depois a seguir vais, não, olha, não era bem isso, acrescenta lá mais 5 gramas de limão, ou 5 gramas de farinha ou não sei o quê, porque consoante aquilo que tu dizes e como dizes, as palavras que utilizas e a intuação, não sei, mas a intuação acho que não, mas a palavra, as palavras, ele vai-te dar uma resposta. É mais baseado na informação, portanto, quando se utiliza, agora vou buscar o ChatGPT como exemplo, não é? Tu queres um resultado ou queres que ele te escreva qualquer coisa, não é? O importante aqui é descreveres exatamente, que é o que em inglês se chama de prompt, que é o pedido de o ChatGPT para ele fazer algo, é seres muito específico, não é? E porque muitas pessoas utilizam tipo, escreve-me aí qualquer coisa, e aquilo, manda o texto assim mais ou menos genérico, não é? Mas se tu no texto disseres assim, eu quero que escrevas de uma certa forma, com um certo tom e que tenhas cuidado da maneira como que só coloques 3 parágrafos e mostres 2 exemplos e que faças, e até podes fazer um esquema, podes criar uma imagem. Portanto, isto tem vários patamares e eu acho que por isso é que eu aconselho às pessoas em casa para não dizer, isso do ChatGPT, isso é... Não, há muitas outras coisas. Por exemplo, não sei se nos seguem nas redes sociais, se não seguem, está mal, mas aí há tempos eu criei uma imagem minha e da Ana em 3D, quase como se fôssemos uns bonequinhos empacotados com umas coisinhas. Aquilo foi criado em ChatGPT. As pessoas têm esta coisa de dizer aquilo é só parte escrita, mas foi no ChatGPT que eu criei aquilo. O Dana ficou bom, o teu não havia milagres. Não ficou feio, mas não havia mais nada a fazer. ChatGPT não conseguiu fazer. Eu, sem querer hoje, aquilo tem uma opção qualquer, tipo, agora vou inventar, fazer os símbolos ou criar imagem. Eu sem querer disse criar imagem. E aquilo demorou-me... Começa ali a rodar. É normal. Ou foi... ele demorou, sei lá, 1 minuto até abrir. Quando é o texto, ele... Quando foi a imagem, ele construiu uma imagem. Eu até imprimi isso. Porque a informação é muito mais pesada, não é? Portanto, está a criar, tem que estar a ir a buscar a informação. Imagem versus texto. Texto é uns e zeros. Portanto, aquilo é uma informação muito mais rápida para um computador. Enquanto uma imagem, as imagens são pesadas, entre aspas, a nível de files e tudo isso. E depois tem que estar a criar uma imagem. Ela criou-me, eu estava, posso dizer, não tem mal nenhum, estava a criar em termos de estate planning, a utilização do seguro de vida para fins de estate planning, e aquilo, eu já sabia aquilo, então, esse gajo não é mais perto que eu também sei. Assim, e depois, sem querer, carreguei no botão, e ele criou-me uma imagem, como se eu fosse fazer, digo eu, uma apresentação, e então criou aquela imagem para ser a imagem da apresentação. Não vais mais longe. Vamos supor que tu queres... Não vais mais longe. Não vou mais longe. Vamos que queres fazer uma apresentação mesmo de um dos tópicos. Sim. Tu dizes assim, olha, quero criar vou fazer uma apresentação para um grupo pequeno e preciso de 20 slides para explicar este tema. E lá vai ele-te fazer os slides todos. Portanto, estas coisas... Agora... Isso leva-nos para aquelas problemas, e nós já não vamos ter tempo de falar, nem se é pena, mas fica para outra ocasião, os problemas da ética, da dependência da tecnologia... Mas podemos resumir isto muito, muito rapidamente, porque a ética disto é o seguinte. Então se calhar assim não precisamos do Jamie para fazer os gráficos todos bonitos. Pois é, mas cá está. Para já, ainda, a inteligência artificial não tem a capacidade de saber os gostos, as nuances, a forma correta de qual é o público. Portanto, todas estas coisas que é preciso um olhar humano, um sentimento, não vai, ele irá-te fazer os 10 ou 20 slides para essa tua apresentação, mas é chapa 14, como eu costumo dizer, não é? É capaz de, para ti faz com umas cores mais bonitas, para outro vai fazer com uns gráficos diferentes, mas na verdade não há ali... sentimento. Não há ali um sentimento, não há... Por exemplo, eu, se for fazer essa apresentação, digo, Alexandre, tens uma fotografia tua a fazeres isto, ou tens uma coisa não sei o quê. Portanto,
ainda não chegou a esse ponto, mas eu estou convencido de que vai chegar a esse ponto. Porquê? Porque nós temos a nossa vida online. Nós temos as fotos, Sim. temos Boa, aquilo boa. que fazemos, aquilo que não fazemos, aquilo que gostamos, aquilo verdade. que os amigos que nós temos e as situações em que nós vamos, às festas que nós estamos. E a inteligência artificial aquilo tudo, mistura. vai conseguir dizer assim: foi o Alexandre que está-me a perguntar isto. Quem é o Alexandre? Vai ao Facebook, vai ao Instagram, vai ao LinkedIn, vai ao TikTok, vai a todos os sítios em que o Alexandre já pôs lá o dedo, vai buscar essa informação toda e vai criar agora uma apresentação baseada nessa informação. Portanto, nós, quanto mais colocarmos na internet, mais a inteligência artificial vai saber sobre nós, melhor vai poder nos dar resultados. Eu já vi muitos filmes, gosto muito de assistir a filmes, mesmo quando já tive um dia de trabalho cansativo e aquilo já me está a matar, mas eu fico feito totó a olhar para aquilo. E já vi bastantes filmes de ficção científica com um bocado disto, que parecia um futuro tão distante, e ele está a acontecer. Está a acontecer. Nós estamos a viver o futuro neste momento. Queres bater aí um Aliás, bocadinho nessa tecla China, do Toronto? Já há muito reconhecimento facial. A China tem um sistema brutal em todo sobre lado. reconhecimento facial. Em todo lado. Tu andas lá pela rua, tens câmaras em todo lado. Eu vi uma reportagem sobre isso. Só para terminar. Self-driving delivery, portanto, veículos sem condutor, que vai chegar este ano, parece definitivamente a Toronto, ainda numa fase experimental. A Magna International teve autorização do Ministério do Transporte para pôr isso na estrada, ainda que com controle. O carro só anda, acho que é 30 ou 40 no máximo. Aquilo não é um carro, aquilo é um... depois eu coloco aí a imagem. Só pode dar 30 ou 40 e só segue em frente e curva à direita. Ainda é uma fase muito experimental e faz entrega essencialmente de mercadorias, mas é já o primeiro passo para aquilo que será o futuro, provavelmente, utilizando a inteligência artificial da condução, e ainda bem. Bradford, alô Bradford, aquela linda cidade onde vive o outro, que já começou um sistema. Eu trago isto, é um veículo elétrico, é um mini autocarro, depois também se calhar podes pôr até também a imagem. Um mini autocarro elétrico que é uma espécie, aquilo é quase como um Uber da Town, que vai levar, que numa app tu metes a dizer que és o serviço. E porquê é que eu estou a introduzir isto? Porque tu pedes um serviço aqui, tu pedes numa morada lá, e é elétrico, não polui, custa $1 se for pago pelos sistemas eletrónicos, custa $1 a minha viagem, seja para onde for na cidade. E outra coisa, a gestão das viagens, ou seja, eu peço para ir daqui para ali, e tu a seguir passado um minuto, e ele vem-me buscar, não é? Mas passado um minuto estás a meio e pedes um serviço para o outro lado, e ele calcula, a inteligência artificial... Calma lá, vamos apanhar ali o Jamie. Automaticamente calcula qual o melhor trajeto e qual é mais rápido. Deixar o Jamie à espera 5 minutos e acabar o serviço com o Alexandre, ou ir buscar... E, portanto, isto é também um sistema experimental que está basicamente na cidade, na parte interior da cidade de Bradford, e que na altura foi apresentado como único. E para acabar, também nesta ótica, uma estação de trem no Japão, construída de trem. De comboio. Brasileiro. Está aí falando, uma estação de trem. Foi construída por impressão 3D em nada mais do que 6 horas durante a madrugada de um dos dias. Aquilo é uma coisa pequena, ok, mas deitaram abaixo. Então, para construir, vem a impressora 3D e constrói aquilo em 6 horas. E eu já tive a ocasião de dizer aqui ao Jamie que, se não fosse assim, era muito mais caro e demorava 2 meses. Portanto, cá está. Parte positiva, temos uma produção muito mais rápida, se calhar mais eficiente, não sei até que ponto é que será ou não. Menos poluidora, muito lado mais negativo é que, se calhar, nesta obra teria trabalho para 10 ou 15 pessoas e com isto assim não haverá lá, sei lá, se calhar haverá lá uma ou outra pessoa a ver se aquilo está a correr bem, não é? Provavelmente sim. Provavelmente, mas lá vai a local de perder os seus membros, cuidado, isto no futuro. Mas é o que eu digo, é assim, nós... com a invenção do trator, toda a gente dizia que já ninguém ia... a agricultura vai acabar, agora é só feito pelas máquinas, não sei o quê. Depois veio a rádio e vinha a televisão, a rádio vai morrer, mas a rádio ainda continua cá. Vem a internet, que todos continuam. Quer dizer, eu acho que isto faz parte da evolução humana e em termos de trabalhos,
O que eu acho e que eu tenho a dizer sobre isto tudo é que acabam-se uns trabalhos, começam-se outros. Porque quando inventaram o carro, as pessoas que tinham cavalos estavam todas aflitas. Mas o mundo continuou e hoje em dia nem se pensa nesse fator, não é? E eu amanhã queria ter aí uma empresa de cavalos e agora? O que é que eu vou fazer? Não é? Já ninguém pensa nisso. Portanto, nós evoluímos. Claro que na altura, quando inventaram os primeiros carros, aquelas pessoas que estavam a tratar dos cavalinhos estavam um bocado chateadas. Olha, vamos aqui para os nossos vizinhos dos Estados Unidos, que querem voltar a trazer o processo de manufacturing para as fábricas para o país. Durante os últimos 30 anos as fábricas saíram todas do país. Sim, houve zonas específicas onde havia fábricas com muitos trabalhadores que sofreram muito, mas o país é líder mundial porque virou-se para tecnologias, virou-se para a investigação e subiu por esse mundo fora no ranking. Exatamente, eu agora lembrei-me, desculpa, estava-te a interromper porque é o que eu faço, eu interrompo, aparentemente. Porquê? Porquê? Vamos acabar agora mesmo o programa com um comentário. Já tinha esquecido, tivemos um comentário e nós temos que falar nos comentários. Já estou a bater na mesa. Já estás a bater na mesa. E eu tinha dito, temos que falar nos comentários. Temos aqui um comentário do Nuno Borges. Não sei qual é, não sei quem é. Tenho uma ideia que o conheço. Diz assim: Alexandre e Jamie, muito bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado a parte de muito obrigado. Por acaso gosto deste tópico, do episódio anterior, onde nós falámos sobre votos e viagens. Realmente as pessoas falam, mas os números estatísticos não enganam. Dá que pensar, afinal não está assim tão mau. Isto voltando à parte de votar e de termos uma democracia. Em que ele continua a dizer que a democracia foi das melhores coisas que aconteceu, os números não enganam. Basta analisar todos os países ainda com ditaduras. Estão muitos pontos atrás. Em termos das nossas tarifas que inventámos, ele tem aqui uma. Então. Ele aplicava tarifas a todas as pessoas que reclamam por tudo e por nada. Às vezes, não há paciência. Prontos. Será que ele está a falar da profissão dele? Alguém que lá vai dizer? Não sei. Querem não sei o quê e tal. Prontos, meus amigos, foi assim que ficámos aqui na conversa. Mas antes de acabar, deixa-me dizer que eu tinha visto o comentário. Só um segundinho para dizer. Eu tinha visto o comentário, mas porque eu não sou destas coisas, ele é que é o craque. Eu não tinha visto até ao fim, eu só tinha visto aquela parte inicial. Eu tomei os compromissos da lembradura. Rodrigo, eu só tinha visto a parte inicial, peço desculpa, porque senão tinha feito um comentário lá logo. Pronto, vamos ter que começar a fazer isto no início do programa, acho eu. Pois, temos que começar. Para não te esqueceres. Para não me esquecer, exatamente, temos que fazer isso. Já sabe, deixem ficar os vossos comentários aí sobre inteligência artificial, que é o tema foi o tema deste episódio. Podcast. Foi curtinho. Mas isto passa em menos nada. Foram 50 minutos que passaram, parece que 5. A gente começa a falar realmente e não nos calamos. Vocês estão daí desse lado, eu sei que vocês estão aí se calhar no treadmill, ou a passear o cão, ou não sei, a darem umas voltinhas, ou a dar uma volta de carro, ou a ouvir este podcast. Para já, muito obrigado por estarem aí e a ouvir-nos. Exato. E passem a palavra, digam aos vossos amigos, familiares, vizinhos e também aos inimigos, se faz favor. À próxima, temos mais. É isso. Tchau, fiquem bem.